Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa. Capítulo 2, exercício número 18. Vamos ao enunciado. Escreva na forma mais simples a equação de condução de calor unidimensional transiente para uma parede plana com condutividade térmica constante e geração de calor. E indique o que cada variável representa. Bom, então temos como objetivo no exercício escrever a equação de condução de calor. O volume de controle é uma parede plana. Então vamos partir da equação geral de condução de calor em coordenadas retangulares, que é dado por del x, k, del t, del x, mais del y, k, del t, del y, mais del z, k, del t, del z, mais E ponto G igual ρ CP del T del Tzinho, onde esses três termos representam a taxa de energia líquida transferida por condução. Temos que esse termo aqui representa a taxa volumétrica de geração de calor. E esse termo aqui representa a taxa de variação da energia térmica armazenada no volume de controle. Então, temos aqui um balanço de energia que diz que a taxa de energia que entra no volume de controle e que sai, mais a energia gerada por unidade de volume no volume de controle é igual à taxa de variação da energia que é armazenada no volume de controle. Então, a partir das condições fornecidas, vamos simplificar a equação geral. Começando pela condição que temos aí, que a transferência de calor é unidimensional, ou seja, apenas uma única direção. Então, podemos cancelar esse termo e podemos cancelar esse termo zerando os dois. Então, a única direção da transferência de calor vai ser na direção x. Aí temos a segunda condição, que é uma transferência de calor transiente, ou seja, a temperatura varia com o tempo. Então, esse termo aqui vai manter aí na equação, porque temos uma transferência de calor transiente. Aí temos a condição que a condutividade térmica é constante, ou seja, o K é constante. E temos a última condição aí, que existe geração de calor na parede plana. Então, esse termo aqui vai manter na equação. Então, com essas condições aplicadas na equação geral, a equação vai ficar, esse K sai da derivada, então fica K, aí del x, aí fica del T, del x, unidimensional. Aí, mais E ponto de geração, com geração de calor, igual a ρ CP del T del Tzinho, transiente. Agora podemos simplificar ainda essa equação, porque queremos aí
na forma mais simples. Então, vamos dividir toda a equação por K. Então, dividindo esse K vai cortar. Aqui vai ficar del x, del t. Del x é a segunda derivada da temperatura em relação a x. Então, podemos escrever del 2t, del x2. Aí, mais aqui E ponto ger, que vai ficar dividido por K, igual a ρ Cp dividido por K, que multiplica del T, del Tzinho. Ainda podemos simplificar a equação utilizando a relação da difusividade térmica, que é dada difusividade térmica, que é dado pela letra alfa, e é a condução de calor dividido pela capacidade térmica. Ou seja, a condução de calor é representada por K, que é a condutividade térmica do material, ou seja, a capacidade do material de transferir o calor. E capacidade térmica é dado por ρ vezes Cp. ρ é densidade e Cp é a capacidade térmica de armazenamento de calor por unidade de massa. Quando eu multiplico pela densidade do material, vira a capacidade térmica de calor por unidade de volume, tá? Então, aqui eu tenho o inverso disso. Então, se eu escrever o inverso aqui, ou seja, 1 sobre alfa, aqui inverte, fica ρ Cp sobre K. Então, podemos ainda reescrever essa equação como del 2t, del x2 mais E ponto ger sobre K igual 1 sobre alfa, que é a difusividade térmica, que multiplica del Tzinho. Então, é essa equação aí na forma mais simples, onde, né, ele pede aí para indicar o que cada variável representa. Então, começando aqui pela variável T, T representa a temperatura. Aí temos X, X representa a variável espacial. Aí temos E ponto ger, que representa a geração de calor por unidade de volume, né? É a taxa volumétrica de geração de calor. Aí temos K, K é a condutividade térmica, capacidade do material de transferir o calor. Temos aí alfa, que é a difusividade térmica, que representa a velocidade com que o calor se difunde no meio de um material, tá? E temos o Tzinho, que representa o tempo. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!